Bom dia, pessoal. Vamos ver o assunto sobre expressões algébricas, né? Depois eu vou explicar a parte da apostila, depois tem a atividade, alguma questão eu vou explicar para você também. É a relação de equivalência entre duas expressões algébricas, né? Ou seja, a relação de equivalência seria relacionar uma equação com a outra para saber se elas são equivalentes, se elas são iguais. Então vamos lá. Expressão algébrica. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. No passado, as letras foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos. Atualmente, as letras associadas a números constituem a base da álgebra e contribuem de forma eficiente na resolução de várias situações matemáticas. Veja alguns exemplos de expressões algébricas. Então, aqui nessas expressões, nós podemos ter só letras ou pode ter letras e números também. Aí tem aqui alguns exemplos. Agora vamos para relação de equivalência entre duas expressões algébricas. Aí expressões equivalentes. Aí tem alguns exemplos, tem 10 exemplos que eu vou explicar. Aí na atividade eu coloquei 5 exemplos apenas. Aí você vai observar bem direitinho para conseguir resolver as atividades. Nesse primeiro aqui, quais expressões são equivalentes a k sobre 2? Aqui está sendo uma divisão, certo? Então, escolha duas respostas. Então, nós vamos marcar das 5, marcar duas respostas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, aí eu vou resolvendo, o que tiver que resolver, eu vou resolvendo aqui, ó. K menos 2, não tem o que fazer, né? K dividido por 2, 2 dividido por K, não dá, né? 1 meio de K. Então, 1 meio de K é a mesma coisa que K sobre 2. Se eu fizer 1 vezes K dá K e fica dividido por 2. Então, essa aqui seria uma das respostas, certo? No segundo, K dividido por 2. É a mesma coisa aqui. Aqui é uma representação na forma de fração, né? E aqui está representando a divisão de outra forma. Pronto, está resolvido. Não tem mais o que fazer. Quer duas respostas. Então, as duas respostas seriam essas. Aqui vai dar K mais K, vai dar 2K. Aqui vem um subentendido em cada um. Aqui aí você soma 1K mais 1K, 2K. É diferente de K dividido por 2, né? E a gente já tinha encontrado as duas respostas que está pedindo na questão. Vamos ver o exemplo 2. Quais expressões são equivalentes a z mais 6? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos resolver. Ó. Z mais 6. Aqui eu vou tirar os parênteses. Então, posso somar z com z. Vai dar 2z mais 6. Não pode somar uma letra com um número, né? Você pode somar a letra com elas se elas forem iguais, certo? Então, aqui vem um subentendido, coeficiente, e aqui vem um também. Então, dá 1 mais 1, 2z, mais 6, né? Só eliminar o parênteses. Agora, vamos ver aqui. Na letra A, tem z mais 6. Aqui eu tenho quanto z? 3, né? Então, vou ter 3z mais 6. Escolha todas as respostas aplicáveis. Então, aqui der certo. Se as 3 estiverem certas, eu marco as 3, certo? B, z mais 6 e mais 6. Então, vou ter quem? Z, 6 mais 6. 12, né? E a letra C. Esse 2 está multiplicando parênteses. Não tem nada aqui, então é uma multiplicação. Então, vou ter 2z mais 2 vezes 3, 6. Multiplica por esse e multiplica por 3 também. 2 vezes z dá 2z, mais 2 vezes 3, 6. Aí qual dessas aqui são equivalentes? A primeira não é, a segunda não, vai ser a terceira, né? Então marco
aqui. Terceiro exemplo. Quais expressões são equivalentes a x mais 2y mais x mais 2? Aqui eu resolvo também, certo? X mais x, eu tenho 2x, mais 2y mais 2. Eu não posso somar 2x com 2y, são diferentes as variáveis, né? Aí eu somei x com x dá 2x, repeto o 2y e repeto o 2 também, que não tem letra, então não pode somar. Se tivesse 2y, aí somava 2 mais 2, 4. Escolha todas as respostas aplicáveis. Então, por exemplo, se todas elas for correta igual aqui, então eu marco todas. Nessa primeira aqui eu vou resolver. Ó. O 2 está multiplicando o parênteses, como eu fiz aqui. Ó. Né? Então eu vou ter 2x mais 2y mais 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 1, 2. Aí o outro aqui não tem o que fazer, né? 2x mais 4y mais 4. Né? E nenhuma das respostas. Então, aqui deu igual à primeira. Então, eu vou marcar a primeira, a letra A. Seria. Né? Então, o que tiver para resolver, você tem que resolver para comparar depois com a expressão. Certo? E se na expressão precisar resolver alguma coisa, você resolve também. Quarto exemplo. Quais expressões são equivalentes a 2 que multiplica 4f mais 2f? Então aqui eu multiplico, vai dar 8f mais 4g. Né? O 2 multiplica os termos do parênteses, como eu fiz nessa questão anterior e na segunda também. Né? Então vamos lá. Vamos ver qual dessas são equivalentes a essa expressão aqui. Ó. Escolha 3 respostas. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, das 5, vão ter 3 que são as respostas. Certo? Então, aqui eu tenho 8f mais 2g, não pode somar. Aqui eu multiplico. Ó. 2 vezes 4, 8f, mais 2 vezes 2, 4gf. O fg, pode colocar na ordem. Como o f estava aqui, então quando eu multiplico 2 vezes 2 dá 4. Aí vem o f e o g também, certo? Então pode ser na ordem alfabética, colocar o f primeiro e depois o g. Mas a ordem não vai alterar o resultado, certo? Pode ser assim também. Aqui está resolvido, né? Não tem o que fazer. Aqui eu vou resolver na letra D. 4 vezes 2, 8f. Mais 4 vezes g, 4g. E a última, 4f mais 4f dá 8f mais 4g. Eu somei os que são semelhantes aqui. Ó. Soma e repete a letra. 4 mais 4, 8. Aí 4g não pode somar com 4f, que são letras diferentes. Certo? Então, vamos ver quais são as iguais aqui. A letra A, 8f e 8, mas tem 2, não é? A letra B, 8f, aí tem 4g, mas tem um f. Não é semelhante, né? A letra C, 8f mais 4g, certo? A letra D, 8f mais 4g, também. E a letra E, 8f mais 4g, também está certo, né? Então, pediu para escolher 3 respostas. Então, você vai fazer todas e ver as 3 que são equivalentes a essa aqui, ou seja, que vão dar igual a ela, certo? Por isso que em alguns casos você tem que resolver a expressão, juntar os termos semelhantes, que são os que têm a mesma parte literal. No exemplo 5, nós temos aqui uma expressão. Aqui nós vamos resolver essa expressão para poder partir para aqui, certo? Então, aqui eu tenho 3x mais, ó, 3 vezes x dá 3x mais 3 vezes y, 3y. Aqui são o quê? São semelhantes. Então, eu vou somar, vai dar 6x mais 3y. Aqui eu repeti o 3x, aí aqui eu multipliquei. Aqui você não pode somar.
também é diferente. E aqui o 3 está multiplicando. Eu resolvo parênteses, aí depois aqui eu junto os termos semelhantes. Agora, escolha todas as respostas aplicáveis. Então, as respostas aplicáveis podem ser as 3 está correta, né? Na letra A eu tenho 6x mais 3y, está ok, né? Na letra B, aqui eu vou resolver, né? Eu vou ter 3x multiplicando mais 3x mais 3y. Aí eu resolvendo aqui, 3 mais 3, 6x mais 3y. Junta aqui os termos que são semelhantes. Aí mais 3y não pode somar. 6x com 3y, né? São letras diferentes. E o último aqui não tem o que fazer. Então aqui a letra B também deu igual, né? Então vou marcar essas duas. A letra C é 3xy. É diferente, aqui não é equivalente. Na questão 6, aqui, quais expressões são equivalentes a P, Q mais P mais Q mais P mais Q? Eu tenho 3Q e tenho 2P. Então dá 3Q mais 2P. Escolha todas as respostas aplicáveis. Aí aqui eu tenho 2P mais 3Q. Está invertida a posição. 2P, né? E 3Q. Então está certo. A segunda eu vou ter que resolver aqui para saber se é equivalente. Então aqui eu faço 2P mais 2Q mais Q. Aqui eu multiplicando 2 vezes P dá 2P, mais 2 vezes Q, 2Q. Aí sobrou o Q fora aqui, que não vai multiplicar, só os que estão dentro do parênteses por 2. Não é isso? Aqui eu resolvendo, os termos semelhantes são quem? 2P mais 2Q com mais um Q que vem subentendido, vai dar 3Q. Aqui eu vou observar 2P semelhante a 2P e 3Q semelhante a 3Q. Então a letra B também é equivalente. É isso? Vamos para a questão 7, o exemplo 7. Quais expressões são equivalentes a 4A? Aqui eu não tenho o que fazer, né? 4B, desculpa. 4B. Escolha todas as respostas aplicáveis. Então vamos lá. Aqui eu vou precisar resolver, né? Aqui eu tenho B mais 2B mais 4B. 2 vezes 2, 4 e repete o B. 2 vezes B, 2B. Aí mais o B antes. Somando, 1 mais 2 dá 3. 3 com 4, 7B. Aqui eu tenho 3B com 1B, 4B. E aqui, 2 vezes 2, 4B. Então, na letra A, 7B, diferente, né? Não é equivalente. Na letra B, 4B e na letra C, 4B também. Então, as duas, B e C, né? Aqui eu somei 3B com 1B que vem subentendido, 3 mais 1, 4. E repete a letra B. Exemplo 8. Quais expressões são equivalentes a J mais J mais 2K? Aqui eu vou somar. Eu vou ter 2J mais 2K. Né? Escolha todas as respostas aplicáveis. Na letra A eu tenho 2JK. Não é, né? Na letra B eu resolvo 2J mais 2J mais 2K. 2 vezes J, 2J, 2 vezes J, 2J, 2 vezes K, 2K. J mais J, 2J mais 2J, 4J mais 2K. E a última, nenhuma das anteriores. Aqui eu tenho 2JK, não é, é diferente aqui, né? Aqui é 2J mais 2K. Aqui 2JK, o 2 está multiplicando o J e o K, não é. Aqui deu 4J mais 2K, também não é. Então aqui vai ser C, nenhuma das anteriores.
Na questão 9, nós temos quais expressões são equivalentes a 2 vezes 4f mais 2g. Aqui eu multiplico, vai dar 8f mais 4g. É isso? 2 vezes 4 dá 8, coloco o f, mais 2 vezes 2, 4g. Escolha 3 respostas. Então, dessas 5, 3 estão corretas. É isso? Então, na letra A, 8f mais 2g, não é. A letra B, aqui eu vou ter que resolver. 2 vezes 4, 8. F, mais 2 vezes 2, 4, f, g. Né? 2 vezes 2, 4. Aí coloco o f e o g. E 2 vezes 4, 8f. Aí aqui 8f mais 4g, aqui eu multiplico. 4 vezes 2, 8f mais 4 vezes g, 4g. E a última aqui eu somo. 4 mais 4, 8. Mais 4g. Então vamos ver. A letra A não é. Tem o 8f, mas aqui é 2g e aqui é 4. A letra B tem o 8f, mas aqui é 4fg e aqui é só 4g. A letra C, 8f mais 4g. Certo. A letra D, 8f mais 4g. Certo? Também. E a letra E também. Certo? Então, além de você resolver isso, você vai observar o que vem pedindo aqui. Quantas respostas quer? Então, por exemplo, quer 3 respostas. Então, você vai ter 3 respostas aqui. Certo? E o décimo exemplo. Quais expressões são equivalentes a 2 que multiplica b mais 3c? Aqui vamos resolver. Vai dar 2b mais 6c. 2 vezes b. 2b mais 2 vezes 3, 6. Aqui nós temos o primeiro, resolver. Vai dar 3b mais 6c. 3 vezes b dá 3b mais 3 vezes 2, 6c. Aqui eu vou resolver também. Ó. Aqui é uma soma. Então, b mais b, 2b. 3c mais 3c, 6c. E na letra C, eu tenho 2 que multiplica b, 2b. 2 que multiplica 3c dá 6c. Escolha todas as respostas aplicáveis. Então, todas as respostas aplicáveis, por exemplo, pode das 3 estar certa ou não. Né? Na letra A, 3b. Aqui é 2b. Então, já não é equivalente. Na letra B, 2b mais 6c. Correto? E na letra C, 2b mais 6c. Correto também, certo? Nós temos aqui a sequência numérica. Então, o que seria a sequência numérica? É a sequência de números, né, que você vai tendo e você vai ter uma constante entre esses números. Então, sempre que você for ver uma sequência e vai saber qual é o próximo número, então você vai descobrir, subtraindo os números, qual é a diferença, a constante que vai estar de um número para o outro. Então, aqui nós temos um exemplo. Tem aqui uma sequência mundial que o Brasil foi campeão mundial 5 vezes, né? Aí tem os anos. Aqui é uma sequência numérica, né? Uma ordem cronológica do tempo. Abaixo nós temos alguns exemplos na sequência de números pares. Está aumentando de 2 em 2. Outro exemplo, sequência de números ímpares, que é maior ou igual a 7 e é menor ou igual a 15. Né? Outro conjunto ordenado de alguma sequência de números que começa com a letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. Né? Aqui é uma sequência de números que começa com a letra D. Então, nós temos aqui, para você observar essa sequência de números, por exemplo, para descobrir qual o próximo número de uma sequência, então você vai subtraindo o segundo do primeiro, né? Ou pode ser o primeiro do segundo, caso seja menor. Aqui, 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2, 10 menos 8, 2. Então, a sequência aqui
está aumentando de 2 em 2, né? Para determinar uma sequência numérica, precisamos de uma lei de formação, né? Então, nós temos aqui a sequência, uma lei de formação, 2 elevado a n menos 1. N pertencente a n com asterisco. Esse asterisco indica que você vai excluir o zero, não é isso? Aí aqui n, 1, 2, 3, 4, 5. E a n, que seria o último termo, o enésimo termo dessa sequência, né? Então, atribuindo esses valores, no lugar de n, nós vamos colocar esses números, nós vamos descobrir essa sequência aqui. Por exemplo, 2 vezes 1, que é o primeiro número, elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1. Vamos ver aqui, eu vou fazer aqui. 2 vezes 1 ao quadrado dá 1. Menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Resolve primeiro a potência, depois a multiplicação e depois subtrai. Aqui, 2 vezes 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4 dá 8, menos 1, 7. Né? 2 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 1. 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. 2 vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vai dar 32. Menos 1 dá 31. Se você quiser descobrir o próximo número dessa sequência, o que é que você pode fazer? Você vai fazer 2 vezes 5 ao quadrado, vai colocar o valor de n sendo 5. 2 vezes 5 ao quadrado, menos 1. Aí você vai encontrar o quinto número dessa sequência, né? Aí tem a representação dessa sequência aqui abaixo. Ou você pode observar também, por exemplo, de 1 aumentou para 7, de 7 para 17, de 17 para 31. Aí você coloca a sequência que aumentou aqui embaixo, que não foi uma constante, né? Aqui aumentou 6, aqui aumenta 10, aqui aumenta 14. Aí você vai ver o próximo que vai aumentar, que vai somar com 31, né? Observando por esse lado. Então pode usar a regra. Por exemplo, se quisesse o 10º número, então colocava 2 vezes 10 ao quadrado menos 1. 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 100, 200. Menos 1 dá 199. Então o 10º número, né, seria 199. Outra coisa aqui que vocês já viram bastante, né? É a amarelinha, que é um tipo divertido de sequência numérica, que vai de 1 até o 10. Regularidade de uma sequência numérica. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Em um auditório de uma escola, as cadeiras estão organizadas de forma triangular. A primeira fileira acomoda 2 alunos, a segunda 4, a terceira 8 e a quarta 16. Sabendo que há mais 2 fileiras nesse auditório e que o padrão das fileiras é mantido, quantos alunos podem se acomodar na 5ª fileira e na 6ª fileira? Então aqui, qual seria a sequência formada considerando o número de alunos em cada fileira? Como podemos representar o que está acontecendo, fileira após fileira? Como o número de cadeiras. Observe o padrão e disposição das cadeiras em cada fileira. Por exemplo, na primeira tem 2, na segunda fileira 4, 8, 16, né? A próxima seria quanto? Está aumentando aqui o dobro, né? A primeira é 2, 4, o dobro de 4, 8, o dobro de 8, 16. A próxima seria quanto? Vezes 2, 32. E a próxima, 64. É isso? Dessa forma, observamos as fileiras anteriores, temos a primeira 2, a segunda o dobro, 2 vezes 2, 4, a terceira o dobro, 4 vezes 2, 8, a quarta o dobro, 4 vezes 8, 16, a quinta o dobro, 2 vezes 16, 32, a sexta o dobro, 2 vezes 32, 64.
Então, observando aí, esse padrão foi aumentando sempre o dobro, né? E aqui nós poderíamos encontrar qualquer número, né? De acordo com a fileira em que estivesse apresentado nesse auditório. O segundo exemplo aqui nós temos: Joana quer comprar canetas coloridas pela internet, pois já percebeu que é mais barato. No site Baratão, o valor que pagaria para comprar uma caneta seria R$ 6,50. Já para comprar 4 canetas seria R$ 11. Ambos valores com um frete único, já incluído no valor da compra. Sabendo que o valor de cada caneta é o mesmo, responda: qual o valor de cada caneta? Qual o valor do frete? Quais são os valores para comprar de 1 até 5 canetas? Qual valor está variando na sequência? E qual o valor constante? Aqui. Escreva uma sequência algébrica que possa representar essa sequência. Primeiro, observe. As canetas têm o mesmo valor. O valor do frete não vai aumentar. Uma caneta ficou por R$ 6,50. 4 canetas ficaram por R$ 11. Agora pense. Se nem o valor do frete nem o valor da caneta aumentam, logo é possível saber o valor de 3 canetas, calculando a diferença entre os valores de 1 e 4 canetas. Teremos o valor de 3 canetas. Assim, R$ 11 menos 6,50, que era o valor de uma caneta, né? Dá 4,50. Para 3 canetas, 4,50 dividido por 3 dá quanto? 1,50. Logo, cada caneta custa R$ 1,50. Se o valor inicial era de R$ 6,50 e a caneta custa R$ 1,50, o frete será de R$ 5. Dessa maneira, já conseguimos determinar o padrão dessa sequência numérica para essa situação. Veja, uma caneta é 1 vezes R$ 1,50 mais R$ 5. Então, uma caneta custa R$ 1,50 mais R$ 5 do frete, R$ 6,50. Duas canetas, 2 vezes R$ 1,50 dá 3, com mais 5, 8. 3 canetas, R$ 4,50 com mais 5, R$ 9,50. 4 canetas dá R$ 6, com mais 5, 11. 5 canetas dá R$ 7,50, com mais 5, 12,50. Então, K canetas, né, é K vezes 1,50 mais 5. Sendo K vezes 1,50 é a parte variável e 5 é a parte constante, que seria o frete, né? Então, esse K, ele representa uma letra, pode representar um número de canetas. Por exemplo, fossem 10 canetas, então seria 10 vezes 1,50, dá 15. 15 mais 5 daria R$ 20. Então, se fosse comprar 10 canetas, né, utilizando esse padrão aqui, 10 vezes 1,50 daria R$ 15. Com mais 5 daria 20. Então, o preço de 15 canetas sairia por R$ 20. Dessa forma, a expressão algébrica que representa o padrão dessa sequência numérica é 1,5 vezes K mais 5, né? Pronto. Tem a atividade aí, que é a relação de equivalência entre duas expressões. Aí tem 5 questões, dessas que eu expliquei 10 na apostila, certo? Que aí eu não vou explicar ela novamente, vocês dêem uma olhada na apostila. Tem 5, aí a gente vai partir, pronto, a partir da 6ª questão até a 5ª, é uns exemplos que eu expliquei na apostila. Resolvido, né? Que tem uns exemplos resolvidos e eu fiz mais detalhado ainda. Tem até a 5ª aqui. Aí a partir da 6ª. Nessa 6ª questão, você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir quem é o 4º termo dessa sequência. Então, o que é que você vai fazer? Você vai atribuir o quarto nessa regrinha aqui, certo? Como a gente viu no exemplo anterior, aí explicando.
substituindo o valor que eu respondi todinho. Aí você vai descobrir qual é o quarto termo dessa sequência. O quarto termo é o valor de n. N vai ser 4, certo? Então você vai substituir aqui no lugar de n, vai colocar o 4 e elevar ao quadrado, mais o 6 que multiplica o valor de n, que é 4 também. Aí depois soma tudo e vai encontrar uma dessas alternativas. Aí você coloca sexto quesito. Se quiser fazer o cálculo e colocar a resposta, sim. Se não, faz o cálculo fora, coloca o número e só o resultado. No sétimo, tem uma senha de um cofre, né? E você vai descobrir qual o número que está faltando aqui nesse espaço. Então você vai ver essa sequência de números aqui, se está aumentando, se está diminuindo, quanto é esse número que está aumentando ou diminuindo. Aí você vai marcar uma das alternativas aqui, certo? Vai observar bem direitinho. Essa oitava questão é bem interessante, certo? Para tornar uma mensagem secreta, uma palavra foi codificada de acordo com as instruções a seguir. Aqui, você deve substituir cada letra pelo número correspondente na tabela a seguir. Então, por exemplo, o A você substitui por 10, o B por 11, o C por 12, o D por 13, E 14, F 15, G 16. Segunda dica. Se o número for múltiplo de 3, você deve subtrair 2 unidades dele. Se não for, some uma unidade a ele. Então, por exemplo, um número múltiplo de 3, 12, que é C, né? 12. Então, se você tem 12, que é múltiplo de 3, então o que é que você vai fazer? Você vai subtrair 2 unidades. Então, quando você for codificar 12, vai ser quem? Vai ser 10, né? Então, 12 é múltiplo de 3, então você vai subtrair 2 unidades. Então, vai ser 10. Se não for, some uma unidade a ele. Então, se o número não for múltiplo de 3, então, por exemplo, eu tenho 28, que é o S. 28 não é múltiplo de 3, então eu vou ter 29. Eu vou somar 1. Quando é múltiplo de 3, eu subtraio 2, né? Quando não for múltiplo de 3, né? Eu vou somar com 1. Outro exemplo aqui. 36. 33, que é x. 33 é múltiplo de 3, né? Quando a soma dos algarismos dele der 3, 6 ou 9, é múltiplo de 3. Então, 33, eu vou subtrair 2, que vai dar 31. Como é múltiplo de 3, então subtrai 2. Agora, outro exemplo. 34, logo encostado aqui o y. 34 não é múltiplo de 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar com 1. Então, vai ser 35. Então, isso é você codificando um número, certo? Se for múltiplo de 3, você subtrai o número de 2. Se não for múltiplo de 3, você soma o número com 1. Terceira dica aqui. Substitua cada novo número pela letra correspondente. Por exemplo, a palavra Paulo corresponde a essa sequência aqui, desses números. P é 25, né? P é 25. O A é 10. O letra U, 30, né? O L, 21. E o O, 24. É isso? Aqui seria o que corresponde a esse código da palavra Paulo. Agora, sendo modificada, para você codificar ela, você vai ter, por exemplo, 25. 25 não é múltiplo de 3, então somou com 1 deu quanto? 26. 10 não é múltiplo de 3. Então, soma com 1, 11. 30 é múltiplo de 3. Então, faz o quê? Subtrai 2, dá 28. 21
é múltiplo de 3, então subtrai 2, ficou 19. 24 é múltiplo de 3, então subtrai 2 também dá 22. Então, formando a palavra codificada, essa aqui, ó, 26. Quem é 26? Q. Quem é 11? B. O S. 28, né? O 19, J. E o 22, o M. É isso? Então, aqui tem essa palavra de Paulo, ela foi modificada, ela obteve esse código aqui, de acordo com a palavra, com os números aqui. Se não for múltiplo de 3, soma com 1. Se for múltiplo de 3, subtrai 2 do número. No caso, 30 é múltiplo de 3, então 30 menos 2, 28. Né? 21 é múltiplo de 3, então dá 19, menos 2. 24 é múltiplo de 3, então dá 22. Como 25 não é múltiplo de 3, foi para 21, aumentou 1. O 10 também não é múltiplo de 3, aumentou 1 também. Agora, a palavra EGJBO está codificada. Aí você vai fazer o contrário. Por exemplo, está codificado desse. Aí você vai voltar para representar qual seria o nome que vai formar. Ele decodificando, você obtém. Então, está codificada. Aí você vai decodificar. Seria como você voltar para obter que nome desses você vai obter. Certo? Aí nessas questões aqui 9 e 10, você vai ver qual é a sequência de números que está aumentando, quanto é que está aumentando. Você pode fazer essas subtrações de todos e colocar, e você vê qual vai ser o próximo número da sequência. Certo? Aí você vai colocar o próximo número da sequência. 9, 21, 33, 45. Você vai ver qual vai ser o próximo. Aí você faça a subtração de todos para ver se está aumentando, se esse número que está aumentando, se é uma constante. Se não for, ele pode estar aumentando. Por exemplo, aumenta 5, no outro aumenta 7, no outro aumenta 9, no outro aumenta 11. Certo? Pode não ser uma constante. Ele tem um número que vai aumentando. Aí por isso que tem que subtrair de todos. Esse menos esse subtraindo. Certo? No décimo, a mesma coisa. Você vai descobrir qual o próximo número da sequência. Aí subtrai, aí você vai subtraindo 7 menos 1, 17 menos 7, 31 menos 17. Aí você vê qual o número que está aqui, se é constante. Se for constante, só é somar, né? Ou subtrair. Se não for constante, aí você vai ver qual o próximo número que vai aumentar, que vai somar com esse ou subtrair para obter o próximo número da sequência. Certo? Boa sorte. Bom dia. Resolvam, aí vejam o vídeo bem direitinho, aí depois você resolve as atividades, certo? Bom dia.